Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês. Perdoe-me a fisionomia, geralmente eu costumo fazer vídeos bem para cima e estamos chegando ao final do ano e é uma época de celebrarmos e festejarmos, porque nós atravessamos um ano difícil e vencemos. Graças a Deus vencemos. Mas eu não tenho como ficar feliz, dado alguns últimos acontecimentos. Eu quero falar do principal deles, que partiu a minha alma. A Argentina legalizou o aborto. O Congresso, o Senado da Argentina, legalizou o aborto. A Argentina é governada por governos de esquerda, que são pessoas que vivem sob a pauta do comunismo e do socialismo. Socialismo, para quem não sabe, foi criado por Karl Marx, é um judeu, e ele foi o grande criador do socialismo. Socialismo esse que foi implantado em algumas nações no mundo e que sempre trouxe destruição. Comunismo e socialismo sempre trouxe problema. E eu vou explicar a você o porquê. Eu vou lhe dizer a você porquê que eu não sou comunista e não sou socialista. E digo mais, quem me acompanha nas redes sociais, no Facebook, sabe que ultimamente eu tenho criticado muito o nosso atual governo. É exatamente porque o nosso atual governo, que pregava contra o socialismo, pratica as mesmas obras que o socialismo. Então eu não tenho nenhum tipo de simpatia com o socialismo ou com o comunismo, porque comunismo e socialismo é a ideologia do reinado do anticristo. São 7 anos que nós chamamos de período de grande tribulação segundo a Bíblia Sagrada. E nesses 7 anos, 3 anos e meio, o início do comunismo, do socialismo, onde uma pessoa governa, onde o Estado, que nós chamamos de Estado, governa e não tem, todo mundo se dá bem, todo mundo se aceita, todo mundo se respeita, todo mundo caminha junto, não tem rico nem pobre. É uma ideia, é uma falsa paz, é uma falsa prosperidade. Aí quando chega no final de 3 anos e meio, o inimigo, o anticristo, revela quem ele é e começa 3 anos e meio de calamidade. Isso é o comunismo, ele engana no começo e depois passa-se a ver o que na verdade é. Não, eles vendem uma ideia de que tudo vai ficar bem, que o mundo precisa ser igual e tal, mas essa igualdade não existe. Essa igualdade existe para a massa, mas para os governantes ela nunca vai existir. Porque os governantes sempre vão deter todo o poder e a massa sempre vai sofrer na mão deles. Entendeu? Isso existe em vários lugares do mundo. Mas tem países que esporadicamente o comunismo está dando certo, está vivendo em comunismo e até agora não reclama. Para quem vê de fora, sim. Para quem vive lá, provavelmente não. Ou é quase que certeza que não. Mas enfim, me deixa comentar sobre a legalização do aborto na Argentina. Isso é uma aberração. O aborto é o assassinato do incapaz de se defender por aquele que deveria lhe proteger. O aborto é o assassinato do incapaz de se defender por aquele que deveria lhe defender, lhe garantir. A mãe como que eu posso dizer? É a criatura mais sublime, é o ser mais sublime na vida do filho. É nela que ele deposita toda a sua confiança. A mãe, quando eu digo a mãe, eu estou falando desde o princípio da gestação.
pois ela sente no corpo, ela gera um outro ser. Óbvio que precisa do auxílio do pai, óbvio que o pai é muito importante, e não tem essa de que a mãe é importante e o pai está aqui, não. É igual. A criança necessita da mãe, necessita do pai igualitariamente. O mundo está virado, existe caso e caso. Nós vemos pessoas que são criadas apenas pela mãe, mas a mãe faz papel do pai. Então essa figura paterna, mesmo que ela não exista como pessoa, mas a mãe, ela faz essa figura paterna. Então é necessário para a criação de qualquer criança. E no caso do aborto, é justamente essa que deveria defender que o assassina. Eu não estou falando de aborto espontâneo. Existe um aborto espontâneo, por exemplo, a mãe, a moça, a mulher está com a criança no ventre, e de repente, do nada, veio um problema de saúde, uma hemorragia, e ela perdeu a criança. O próprio nome, o próprio título diz, ela perdeu. Ela não matou, ela perdeu. Houve um aborto instantâneo, hemorragia, às vezes um acidente, uma coisa. Acontece, infelizmente. E pode perceber que quando tem esses casos, os pais sofrem, pois a criança que estava na barriga era a sua esperança. Eles já estavam esperando esse momento sublime, essa coisa maravilhosa de ser pai. Eu estou falando do aborto voluntário. Aquele em que a mãe gera a criança e ela fala, não quero, e vai lá e tira, mata, ceifa a vida de uma criança. Quando acontece o processo de fecundação, isso é ciência, você pode estudar isso. Quando acontece o processo de fecundação, dá-se origem a uma vida, ok? Mas a criança na primeira semana de gestação é parte do corpo. A partir do momento em que o espermatozoide encontra o óvulo, e para você ter uma ideia, é um processo tão gigantesco. Um homem ele libera cerca de 30 bilhões de espermatozoides e apenas um encontra um único óvulo. Às vezes acontece de 1, de 2 ou 3, mas são casos mais difíceis. Mas normalmente um encontra um óvulo, ou seja, é uma oportunidade única na vida daquele espermatozoide que virou um ser, encontra o óvulo, encontra essa chance de nascer, de vir à existência. E quando essa criança, esse ser, ele passa a ser gerado nesse exato momento, dá-se origem à vida, aí vai ter todo o processo de desenvolvimento no ventre da mãe até chegar a hora de nascer, mas nesse momento já se tem uma vida, ok? Já se tem uma vida. E quando uma mãe tira essa criança lá com 2, 3 semanas de nascido, não anula, é assassinato, é um assassinato. Mas, gente, você sabe por que essa pauta do aborto ela é tão pregada pelos pessoal que não tem nada de Deus? Sabe por que essa pauta do aborto ela é tão defendida? É porque provavelmente se a mãe ter a criança, para você ter uma ideia, se você pegar a porcentagem de gravidez indesejadas, quando a criança nasce, mesmo naquele tempo, a mãe rejeitando na barriga, não quero essa criança, acabou com a minha vida. Mas quando a criança nasce, a mãe olha para a criança e o sentimento fala mais alto. Eu assisti um filme com a minha esposa, eu acho que, se eu não estou enganado, o nome é Simplesmente Acontece. É um filme romântico, uma espécie de comédia romântica. E nesse filme, essa moça é apaixonada pelo seu melhor amigo, alguma coisa assim, se eu não estou enganado, faz 3 anos que eu assisti esse filme. E só que eles eram tão amigos que acaba um indo pra festa curtindo com a pessoa, ficando com a pessoa, o outro com o outro. E numa das baladas, essa moça que era virgem, ela encontrou um rapaz e numa noite ela foi lá e teve relação com esse rapaz. E segundo o filme mostra lá, foi questão de 3 segundos. O rapaz entrou, foi lá e os dois se abraçaram e acabou. E ela engravidou do rapaz. O filme até faz isso de uma forma cômica, né? Mas nessa única oportunidade, ela engravidou do rapaz e ela queria tirar, e nossa, acabou com a minha vida. Ela tinha feito planos e tal.
e passou todo esse processo de gravidez. Aí ela sofria com aquela coisa de, oh nossa, meu Deus, eu não consigo dormir, eu tenho dores e tal, até o momento do parto. Ela iria pegar a criança e após pegar a criança ela iria doar, ela iria mandar para doação. E sabe o que aconteceu? Eu achei lindo isso no filme. Ela nunca mais nem viu o rapaz que ela teve relação e engravidou. Mas quando essa criança nasceu, ela olhou para a criança, para aquele bebê. Essa é uma parte muito linda do filme. E ela sentiu o verdadeiro amor por aquela criança. E o mais interessante é que ela decidiu não doar a criança, sofreu com trocar fralda, amamentação, cólica do bebê, todas aquelas dificuldades que tem no começo, quando a criança, nos seus primeiros dias e meses de nascido, né? Noites sem sono, aquela coisa toda. Mas o amor falou mais alto. E findou que ela pegou um amor tão grande por essa criança que cresceu e virou uma linda moça, uma linda menina. Aonde que eu quero chegar? Eles defendem tanto essa pauta do aborto, porque na hora que a criança nascer, a probabilidade é de que a mãe não tenha coragem nem de doar, sequer de matar essa criança. Um aborto é um crime contra a vida. Um aborto é um assassinato. Ok? Ah, mas meu corpo, minhas regras. Não é assim. A partir do momento que tem outro ser, outra pessoa lá, deixou de ser apenas o seu corpo. Ah, mas mulher não é apenas um objeto para guardar a criança. Não. Mulher tomou uma atitude de ter relação sexual com alguém e engravidou, não se cuidou. Nós temos inúmeras coisas hoje em dia que previnem gravidez. E outra, se você for estudar, pesquisa um pouquinho com os médicos, não sei se é obstetra que fala, sobre todo esse processo de gravidez, como que fazer para engravidar, e essa coisa toda. É muito difícil. É uma coisa muito engenhosa, muito delicada, sabe? Até acontecer uma gravidez. Eu conheço casais que até hoje lutam para engravidar e não conseguem. Então, se uma pessoa consegue engravidar, ela basicamente acertou na Mega Sena, assim dizendo, usando esse tom. Mas quando isso acontece, que uma criança vem à vida, é um processo tão minucioso, tão maravilhoso, tão tremendo. É coisa que Deus criou no ser humano. Isso é a mais pura verdade. Foi aquilo que Deus criou, a geração de uma criança. E isso é uma vida. E tirar essa vida é indispensável. É um assassinato, ok? Nós não podemos de maneira nenhuma, apoiar qualquer tipo de aborto. Vocês lembram do caso da menina que teve aqui, que foi estuprada e gerou uma criança, ela engravidou, e abortaram a criança. Você lembra desse caso? Falaram que a vida da menina corria risco e tal. E depois os especialistas falaram que era mentira. A vida da menina não corria risco. Ah, João, mas como é que você pode defender um caso desse? Não estou defendendo o caso. Aconteceu uma tragédia na vida da menina. Qualquer tipo de abuso sexual é tragédia. E eu já gravei vídeo aqui no meu canal, como esse, mostrando o quanto Deus detesta o abuso sexual. É um pecado tão terrível, é um mal tão grande, o abuso sexual a qualquer tipo de pessoa, que Deus destruiu 2 cidades, porque eram 2 cidades de estupradores. Sodoma e Gomorra não é a cidade de homossexuais, como muita gente fala. Sodoma e Gomorra é a cidade de estupradores. É tanto que eles queriam estuprar os 2 anjos que foram visitar Ló. O histórico deles era esse. E Deus destruiu as 2 cidades. É um crime horrendo. É um crime horrendo. E essa moça, essa menina, passou por esse trauma. Ok? Mas, se ela tivesse continuado a gravidez, com todo o cuidado médico, se toda essa pressão que deu na mídia para que acontecesse esse aborto tivesse sido uma pressão para que essa menina, essa criança,
tivesse desenvolvido essa gravidez, continuado, parece, se eu não estou enganado, era de 4 a 6 meses de gravidez, ou seja, a criança estava mais do que formada, ok? E essa criança nascesse, eu tenho quase certeza, não sei a menina, talvez ela não tivesse mentalidade ainda para isso, ou sei lá se o sentimento de mãe falaria mais alto. Mas ela simplesmente encaminha para a doação. Existem muitos casais que são loucos para ter um filho, ok? Então é uma pauta horrenda, é uma atitude desprezível, é um assassinato e é indefensável. E nós, como cristãos, não podemos defender, ok? Isso já foi discutido no nosso país muitas vezes. Nós hoje temos um presidente que tem muitas falhas, e eu critico muito, tem seguido muitas pautas comunistas, mesmo pregando contra. Mas graças a Deus, ainda quando se fala em aborto, mantém o discurso firme de ser contra. Graças a Deus, parabenizo por conta disso, votamos nele por conta disso. Não apoiamos o aborto, somos um país cristão. E somos um país de ser humano. Nós, brasileiros, somos um dos maiores países do mundo em que a solidariedade é constante. O brasileiro ele é muito solidário, ele gosta muito do seu semelhante, ele ama o seu próximo. Óbvio, tem gente de tudo quanto é segmento aqui, porque o nosso país é gigante. Mas a maioria da população ama o seu próximo, respeita a vida. E isso é uma coisa sublime e maravilhosa. Por isso que nessas horas eu amo ser brasileiro. Que Deus abençoe vocês. Feliz ano novo. E que esse ano de 2021 a gente possa vencer mais e mais as lutas que vierem. Que seja um ano melhor. Que Deus nos abençoe. E que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Um abraço. Se inscreva no canal. Você que não é inscrito. Compartilhe esse vídeo se você achou interessante. E curta e comente a sua opinião embaixo. Ok? Um abraço. Deus abençoe.